Certo é que o Cruzeiro tem pela frente Campeonato Brasileiro, né? E claro, ele precisa tentar a recuperação aí, já caiu para a terceira posição. Nenhum desespero, tá, gente? Porque, na verdade, você precisa estar lá em cima na última rodada, mas também você não pode distanciar, né, perder a galera de vista. Hoje nós temos o Flamengo, o Palmeiras e depois o Cruzeiro. Então, obviamente, você tendo a chance de vencer, até porque o Cruzeiro tem 2 jogos a mais que muita gente, né? Então, o Cruzeiro precisa voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. Isso, sem dúvida nenhuma, é a intenção do Jardim. Não deve poupar para o jogo contra o Internacional, né? Mesmo tendo o clássico pela Copa do Brasil no meio da semana que vem. E é isso, né? O próximo compromisso é o Internacional no sábado, jogo às 6h30 da noite. Exatamente, de Cruzeiro que deve ir com força máxima, porque aí tem retorno, né, de alguns desfalques contra o Mirassol. Estavam suspensos, Kaique volta para a lateral esquerda, tem o retorno também do Christian e do Lucas Romero ali pelo meio. Pelo menos são 3 dores de cabeça a menos pro Jardim. Cruzeiro, então, indo em busca aí de força total para tentar passar o Palmeiras e dar uma coladinha ali no Flamengo antes desse jogo pela Copa do Brasil contra o Atlético. Mabi, a lateral direita segue do mesmo jeito? Do mesmo jeito. O Fagner ainda não tem previsão de voltar e o William também não. Deve ser... A expectativa, né, Seabra, é que ele tente voltar pro Clássico. Então ainda vai dar uma segurada pro segundo jogo do Clássico, né? Que ele tente voltar pro primeiro pro segundo. Claro que eles ainda não falam exatamente, até porque o Clássico... Vai ter mistério, E aí quem deve assumir essa posição no meio é o Romero, né? Porque já fez essa função e... ou então o Jonathan Jesus. O Jonathan Jesus não me convence muito, não, mas... O Jonathan Jesus, se ele jogar como zagueiro, como foi contra o Mirassol, ele foi bem. Aí ele fecha ele um pouco, libera o lado esquerdo do Kaique para poder atacar um pouco mais, aí tudo bem. Agora, jogar como lateral não dá. Aí, não, apoiando e tal, não tá legal. Eu também gosto muito do trabalho do Jardim, mas assim... a ausência de jogadores ou de possibilidades, ou então, né, Seabra, vamos ser claro aqui, ele teve um período que ele disse assim, não, tá ok, eu pensei em a saída de muitos jogadores, mas eu acabei olhando para os que estavam aqui e vi que a gente pode ter várias, né, aí não vai sair todo mundo que eu imaginei. Só que agora eu acho que voltou ao normal, né, porque já tem o quê? Ele já fez umas 3 coletivas em que ele meio que, entre aspas, reclamou da ausência de reforço, né? Então acho que ele reavaliou a história e falou, peraí, acho que eu preciso, né? Ele recuperou basicamente o futebol de vários jogadores, né? O próprio Lucas Silva, o Willian, o Cássio, inclusive, o Cássio aí não é muito ele, é o Robertinho, mas ele faz parte também dessa história. Abração pro Robertinho, mega treinador, né? Um grande treinador. Agora, ele mesmo recuperando o futebol desses jogadores, o banco do Cruzeiro hoje, o elenco do Cruzeiro hoje, eu acho que carece de algumas posições. Está falando aqui do lateral direito, por exemplo. Acho que o Cruzeiro nem precisa de um lateral direito, claro, né? Mas se, por exemplo, não tem os 2 laterais direitos, alguém tem que jogar ali. Sim. Tem que ter alguém. Aí vem o Romero, que é o cara que vai jogar ali e tá suspenso também. E aí, como é que faz? Então, acaba que realmente essa lateral direita, o Cruzeiro entrou numa maré ali também, né? Que às vezes acontece com um e o outro, a esquerda, o Kaique estava suspenso, o Cauã Pratos foi lá e deu conta do recado. A direita, os 2 foram de uma vez, né? Aí complica também, né? Olha, conseguimos uma informação maravilhosa. O pessoal do Cruzeiro, obrigado, acompanhando o programa, disse que o William treinou hoje, tá? Olha. Ainda, né, obviamente, com... E aí, gente, quando treina, precisa ver se no dia seguinte vai sentir alguma coisa, né, Mabi? Mas, então, na verdade, o Cruzeiro treinou hoje. Obrigada, gente. Então já é um alento aí pro pessoal que estava esperando uma melhora nisso aí. Deixa eu passar, tem o resultado da pesquisa aí, gente, se eles gostam ou não do Sinesterra. Sinesterra resolve o problema do ataque do Cruzeiro, sim, para 63%, não para 37%. Então, 63% de quem está acompanhando a gente acha que o Sinesterra resolve ali. Não é tudo, tá, gente? A gente foi bem no cabeçalho da pesquisa, a gente colocou lá. Não é que ele vai resolver todos os problemas, mas é um jogador habilidoso, né, que dribla e em condições físicas e técnicas ele pode sim ser este jogador. Então, dá uma diferença aí que vai ser importante. E é isso mesmo, né, sabe? Não resolve todos os problemas, mas passa a ser uma opção. É um ótimo reforço, né? Sim. Agora, carece também de adaptação, né? Claro. O cara tá chegando de fora, jogou na Holanda, jogou na Inglaterra, é colombiano, não jogou no Brasil ainda, não trabalhou com Jardim, não trabalhou com esses jogadores que estão aí, então tem que ter um período de adaptação aí, né?
Aqui, gente, só para explicar pro pessoal, que o pessoal tá me falando aqui, eu anunciei o Lélio tá com uma questão técnica, o Josias Pereira, que ia entrar com a gente, também tá com uma questão técnica, então dentro da questão técnica a gente resolve por aqui, né, amado? Enfim, deixa eu ler mais umas participações. É uma questão técnica. É uma questão técnica, né? O Rei Honório tá perguntando, cadê os laterais da base, em relação ao que você estava falando do William, né? O Cauã Prates, né? Da base. Agora, se eu não me engano, a lateral direita do Cruzeiro também foram buscar no Sub-20 e também estava contundido. O lateral. Eu não tenho certeza dessa informação, mas me parece que também estava. Agora, é tal negócio também, não é todo dia que o Cruzeiro vai sair revelando todo mundo, né? Já revelou bastante aí, se a gente pegar os últimos tempos aí, e o Leonardo Jardim tem colocado para jogar. O Murilo Hickman, o Cauã Kenji, o próprio Japa, de vez em quando, voltou de contusão, o lateral esquerdo, né, o Cauã Prates. Então, ele tem recorrido à base. Se tivesse, com certeza, ele teria colocado. O José Lourenço, sobre o Gabigol, ele está dizendo o seguinte, que é questão de característica, que o Gabigol não recompõe e não ajuda na marcação. Olha o KJ. Então, por isso que ele não se encaixa no esquema do Jardim. E aí também tem gente falando aqui, 2 anos de reserva no Flamengo, agora também na reserva no Cruzeiro. A questão é a seguinte, é muito difícil hoje você ter um time que joga em função de um jogador. Isso não existe mais, muito complicado de acontecer. Concordo com vocês, existe essa história também, né? Não volto para marcar. Então torna a questão do time montado pelo Leonardo Jardim um pouco mais difícil. E eu entendo isso também. Mas é que tem momentos, gente, que um jogador do tamanho do Gabigol, quando ele entra em campo, ele puxa muita marcação com ele. Ele alivia para os atacantes que estão ao lado dele. Até na questão do próprio Caio Jorge, né? Para liberar um pouco o Caio. Qual é a situação do Caio? O Caio é extremamente horizontal, né? O negócio dele é velocidade, parte para cima. Velocidade, parte para cima. Velocidade, parte para cima. Ele precisa de ter jogadores que façam esse acompanhamento. Vocês já observaram que o Matheus Pereira muitas vezes está exatamente atrás do Caio Jorge, né, Seabra? Esperando ali para dar o passe, esperando para dar uma orientação. O próprio Gabigol faz essa função também. Então, assim, não é que a gente esteja dizendo que obrigatoriamente o Gabigol tem que ser titular do Cruzeiro. Claro que não. Quem sabe disso é o Jardim, que está com ele todo dia. O que a gente está dizendo, é o seguinte, uma variação tática que pode puxar uma marcação, tirar de cima do Caio Jorge, muitas vezes, a pressão que ele sofre como artilheiro do brasileiro e que pode facilitar a vida dele, né? E aí vai do treinador, né? O treinador que precisa montar isso, precisa conversar isso e tudo. E outra coisa, o ataque, o sistema ofensivo, não colocar o Caio Jorge, principalmente, que o Leonardo Jardim falou que é o único atacante que ele tem, não é para marcar mesmo, é para pelo menos para incomodar a saída de bola do adversário. Claro. Eu não vou querer que o Caio Jorge marque como o Romero marca. É completamente diferente. Então, mas pelo menos, e o Gabigol acho que pode fazer isso. Não é uma coisa, o Gabigol não sabe marcar. Não é assim também não, gente. Todo jogador sabe pelo menos fazer um cerca Lourenço ali para poder dar uma incomodada, sabe fazer. Então, eu acho que dá para tentar alguma coisa diferente. Não tô dizendo também que o Gabigol tem que ser titular, não. Isso aí o Leonardo Jardim sabe do esquema dele e o esquema deu certo, né? Tanto que o Cruzeiro tá lá em cima da forma como tá. Mas eu acho que o Gabigol tá mal aproveitado.